Glória a Deus, boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é bom, gente? Você trouxe a sua Bíblia? Abra comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Deus seja exaltado nessa noite, pela oportunidade de estarmos em sua presença, amém? É um privilégio imenso podermos estar na presença desse Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 42. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre característica de uma igreja que cresce e se multiplica. Amém? Você sabe qual é o propósito da igreja na terra, irmãos? A igreja tem um propósito fundamental na terra. Diz assim o texto sagrado: e eles perseveravam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Pai, eu te glorifico nessa noite, Deus. Eu te exalto porque estamos diante da tua palavra. Nós já oferecemos, ó Deus, um culto ao Senhor através dos louvores. E queremos pedir a ti, ó Deus, não que somos dignos, mas queremos pedir ao Senhor, ó Deus, uma porção da tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o poder emana da tua palavra. Fale conosco nessa noite, ó Deus, pois precisamos da tua misericórdia, pois dependemos do Senhor, ó Deus. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro, o texto que agora acabamos de ler, segundo Atos dos Apóstolos, ou se nós queremos entender assim, Atos do Espírito através da vida dos apóstolos. Eu estava lendo um livro por esses dias. O livro é do autor de Kevin DeYoung, e o tema é: qual a missão da igreja? E tem uma parte que ele fala o seguinte: a missão da igreja é ir ao mundo, fazer discípulos, proclamando o evangelho de Jesus no poder do Espírito, para reunir os seus discípulos como igrejas, para louvor ao Senhor, para que obedeça os seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus. Eu acredito que muitos de nós já devemos ter feito essa pergunta:
qual é o propósito da igreja na terra. Eu acredito que muitos pensam que o propósito da igreja na terra é apenas ter um local aonde nós vamos reunir, talvez 2 vezes nas semanas, vamos cantar 3 hinos, vamos ouvir aqui uma boa palavra e depois iremos para a nossa casa. Eu acredito que esse não é o verdadeiro propósito da igreja, porque se nós querermos, ou se temos essa vontade de irmos a um bom lugar, nós poderemos ir em outro lugar. Talvez alguns pensam que a igreja é apenas uma instituição que irá fazer obras sociais, e essa também não é o propósito da igreja. É claro que a igreja foi chamada para ajudar os necessitados através dos seus recursos. A igreja não é um lugar maneiro de vir. A igreja não é só um lugar para mim vir e receber a bênção de Deus. A igreja não é apenas um lugar onde eu vou vir, vou conhecer A, vou conhecer B, mas não vou conseguir fazer aquilo que é o verdadeiro propósito, que é de conhecer ao Senhor. E dentro desse tema, a igreja que cresce e se multiplica, me levou a pensar em algumas coisas. Eu acredito que quando se fala em crescimento e multiplicação, a primeira coisa que vem na nossa mente é números. Vou repetir. Eu acredito que quando se fala em crescimento e em multiplicação, a primeira coisa que vem na nossa mente é números. Mas eu acredito, irmão, que seria uma incoerência, seria, se eu posso assim dizer, uma perca de tempo tremenda, se nós, como Igreja Batista Reviver, alcançarmos um bom número, mas se nós não alcançarmos esses números com a qualidade devida, com a saúde devida, seria, irmão, uma incoerência tremenda. Nós, como Igreja Batista, eu vou falar Igreja Batista, irmão, porque nós congregamos aqui, como Igreja Batista, crescer em números, mas retroceder na oração. Eu acredito que seria uma incoerência tremenda crescermos em números e retrocedermos na maturidade espiritual. Eu acredito que seria uma incoerência tremenda se nós crescermos em números, mas retrocedermos no ensino da palavra de Deus. Eu acredito que seria uma incoerência tremenda crescermos em números, mas retrocedermos na comunhão. Eu acredito que seria uma incoerência tremenda crescermos em números, mas nós retrocedermos no amor à pessoa de Jesus. Seria uma incoerência tremenda crescermos em números e retrocedermos no amor ao nosso próximo. É bem verdade que existem igrejas que são capazes de tudo e topa qualquer coisa para adquirir números, para adquirir um crescimento, para adquirir uma multiplicação, mas fora de Deus. E isso, irmão, é muito errado,
Porque a igreja de Deus, estabelecida na face da terra, ela não foi chamada para trabalhar por números. A igreja de Deus foi chamada na terra para trabalhar somente por um propósito. Qual é o propósito, Marcos Paulo? Glorificar a pessoa de Jesus. O propósito da igreja na face dessa terra é glorificar o nome de Jesus. Como? Pregando o evangelho. Como? Anunciando as boas novas de Cristo Jesus, para que o pecador se arrependa, para que o pecador seja alcançado através da pregação do evangelho. E dentro desse crescimento e multiplicação, existem duas palavras que muito me chamou a atenção. A primeira palavra que me chama a atenção é sobre números. É a numerolatria. Como eu já disse, tem pessoas que estão topando tudo para que a igreja encha, para que os bancos estejam abarrotados. Existem líderes que estão deturbando a pregação do evangelho, estão modificando a mensagem da cruz, para que os bancos se encham, para que a igreja fique cheia. O nome disso é numerolatria, é a idolatria ao número. São pessoas que estão preocupadas apenas com a quantidade, mas não com a qualidade. É bem verdade que o apóstolo São Pedro vai escrever na sua primeira epístola, e ele vai dizer que nós devemos crescer, mas ele vai dizer o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há pecado nenhum a igreja crescer, não há pecado nenhum a igreja se multiplicar em números, porque eu acredito que essa seja a vontade de Deus, que pessoas que estão lá fora se arrependam e venham para esse local, confessando seus pecados, se arrependendo do seu mal e glorificando a pessoa de Jesus de Nazaré. Em contrapartida, há pessoas que têm medo do crescimento. Em contrapartida, há pessoas, há líderes que têm medo de crescer, de expandir a sua obra. O nome disso é numerofobia. Pessoas que olham para a obra de Deus e diz: é melhor ter 2, é melhor ter 3. Mas eu tenho aprendido na palavra de Deus que a ordem de Deus para a igreja é: vocês precisam crescer e se multiplicar. Mas só existe, irmão, uma forma, só existe um meio para que a igreja cresça, para que a igreja se multiplique. Como? Nós vamos ver isso no texto sagrado. Nós vamos ver na igreja do primeiro século, a maquete. Nós vamos ver na igreja primitiva o cuidado de Deus. Nós vamos ver como Deus cuidou dessa igreja. Diz a palavra de Deus que no capítulo 1, 120 pessoas estão reunidas no templo. Eu acho interessante, porque a Bíblia faz questão de dizer que eles estão unanimemente reunidos, pois a ordem de Jesus era: vocês vão para Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que o mundo não pode ter, virá sobre vocês,
e vocês receberão poder. Para quê, Marcos Paulo? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diz a Bíblia que o dia de Pentecoste acontece, o Espírito Santo de Deus vem, os 120 crentes que ali estão orando unanimemente, em um só propósito, dizendo: ora vem Espírito Santo. No capítulo 1, o Espírito Santo é uma promessa, mas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele é a promessa cumprida. O Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que o auxiliador da igreja. O Espírito Santo não é nada mais, nada menos o teu auxiliador, o teu ajudador. É bem verdade que eu e você só chegamos aqui hoje, por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou em nossos corações. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhasse em nossas vidas, seria impossível nós estarmos aqui nessa noite. Mas ainda bem que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o Espírito Santo, e ele veio sobre a sua vida, ele veio sobre a minha vida, e ele nos trouxe para desfrutar da presença de um Deus todo-poderoso. É um privilégio, irmãos. É um privilégio você poder estar aqui nessa noite, porque quem te trouxe aqui não foi as suas forças, foi o Espírito Santo de Deus. Porque quem te trouxe aqui nessa noite, mesmo cansado, com vontade de ficar em casa, você que é dona de casa, trabalha fora, irmão, eu sei que é difícil, pois eu tenho uma esposa que trabalha fora e trabalha em casa. Eu sei que é difícil, irmão, numa quinta-feira, sair de casa. Às vezes a casa está meio desarrumada, e a sua vontade é de arrumar a casa. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem no seu coração e fala: vai para minha casa. Por quê? Porque eu tenho algo de Deus para a sua vida. Vai para minha casa, porque eu tenho um consolo para a sua vida. Vai para minha casa, porque lá você vai receber um bálsamo sobre as suas feridas. A igreja de Deus é um hospital espiritual. A igreja de Deus é um local aonde nós temos as nossas feridas curadas e tratadas pelo dono da igreja através do Espírito Santo de Deus. A primeira característica de uma igreja que cresce e se multiplica é que ela seja cheia do Espírito Santo. É impossível, irmãos, nós sermos igrejas de Deus e não sermos cheios do Espírito Santo. É impossível nós falarmos que somos igreja e não ter o Espírito Santo de Deus morando em nossos corações. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, você não se arrependeu com as suas forças, não. Não foi você que olhou para a mensagem e falou sozinho: eu vou me arrepender, não. É o Espírito Santo de Deus que gerou arrependimento no seu coração e no meu coração. Se nós, como Igreja Batista Reviver, queremos crescer e multiplicar, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Olha que interessante o versículo 47. E eles perseveravam. Eu acho interessante, porque o que vai reger o início da igreja é essa palavra. E eles perseveravam. A palavra perseverar
dentro do contexto, ela aponta que eles estavam continuamente, de comum acordo, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A segunda característica de uma igreja que cresce e se multiplica é, ela persevera. Irmão, e deixa eu te ensinar algo aqui. Essa igreja, a igreja do primeiro século, irmão, ela não cresceu num momento fácil. A igreja do primeiro século, ela não cresceu num momento fácil. Pelo contrário, ela foi edificada, ela ganhou vida no momento de grande perseguição, mas a igreja crescia e se multiplicava. Essa igreja, a igreja do primeiro século, ela ganhou vida, ela nasceu no momento de escassez. Essa igreja, a igreja do primeiro século, que perseverava, ela perseverou no momento aonde as autoridades que foram constituídas na época dizia: vocês não podem pregar sobre Jesus. Essa igreja, ela nasceu no momento aonde as autoridades diziam: se vocês pregarem a palavra, vocês serão mortos, vocês serão maniantados, vocês serão jogados para leões, vocês serão jogados no Coliseu Romanos. Mas essa igreja perseverava. Por quê? Porque essa igreja entendeu que acima das perseguições, acima das prisões, acima dos coliseus, havia um Deus que lhe tinha feito uma promessa. Deus fez uma promessa para essa igreja. A terceira característica de uma igreja que cresce e se multiplica é doutrina. Isso eu acho interessante, porque é impossível, irmão, nós crescermos e multiplicar saudavelmente falando, uma igreja cheia de saúde, se nós não tivermos doutrina. Essa igreja, em meio à perseguição, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Marcos Paulo, o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é aquilo que Cristo havia ensinado para os seus discípulos. Marcos Paulo, o que é a doutrina dos apóstolos? São os elementos fundamentais da fé cristã. A igreja não pode de forma nenhuma baratear o ensinamento da palavra de Deus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós que somos igreja e queremos crescer, queremos multiplicar, nós precisamos ter a palavra de Deus constantemente em nossos corações. Para quê? Para que possamos anunciar, para que possamos pregar o evangelho lá fora para as pessoas. Eles perseveravam na doutrina. Marcos Paulo, quais são essas doutrinas? São várias. Eu quero aqui falar de algumas. A doutrina da redenção, doutrina da depravação, a doutrina da imputação, a doutrina da reconciliação, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da eleição. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmão, e para pensar uma coisa: qual foi a última vez que nós ouvimos sobre doutrinas? Qual foi a última vez que nós ouvimos alguém pregar sobre os atributos de Deus?
O grande perigo, pastor Marcel, de uma igreja não ter uma doutrina fundamentada, o grande perigo é que nós, se não tivermos a doutrina saudável, nós iremos criar um Deus em nossos corações, iremos criar um Deus segundo as nossas vontades, iremos criar um Deus segundo a nossa mente, um Deus que parece um Papai Noel, um Deus que ele parece que é mandado pelo homem, um Deus que parece que ele recebe ordem do homem, um Deus que parece que fica triste ou sente falta de algo, mas esse não é o Deus da Bíblia. Existe uma doutrina, e essa doutrina trata um dos atributos de Deus, e esse atributo se chama a imutabilidade de Deus. Irmãos, Deus é imutável. Você muda, eu mudo, mas Deus permanece sentado no seu trono. Vou repetir: Deus permanece assentado no seu trono. É por isso que Paulo vai dizer aos coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam. Qual Deus é esse? O Deus artificial que nós criamos, se nós não observarmos as sagradas Escrituras. É perigoso, irmão, uma igreja que não tem doutrina pregar um Jesus que só acolhe. É perigoso uma igreja que não tem doutrina pegar um Cristo que é só amor, mas não é justiça, mas não é santo. É perigoso uma igreja que não tem doutrina ensinar, apontar para Deus e dizer: Deus ama, mas Deus também é fogo consumidor. O mesmo Deus que ama é o Deus que pega o pecador que não se arrepende e lança no inferno. O nosso Deus é um Deus completo, e só conseguiremos compreender, entender, talvez chegar no conhecimento de Deus, se nós começarmos a folhear a Bíblia Sagrada. O grande perigo de uma igreja que não tem doutrina é: nós iremos falar, mas fulano falou, mas cicrano disse que é correto, fulano tal, ele pregou e ele afirmou determinada coisa. Irmãos, é só nós observarmos as sagradas Escrituras. E dentro deste livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja que quer crescer e se multiplicar, ela é como a igreja de Bereia. Paulo, quem é Paulo, irmão? Um homem que fundou muitas igrejas. Paulo é um homem que marca vidas até hoje, irmão. Eu, perto de Paulo, sou um comedor de angu. Mas diz a Bíblia que no momento que Paulo pregava, a igreja de Bereia, ela observava se o que Paulo estava pregando era correto, porque uma igreja que tem doutrina, ela entende que a mensagem é maior do que o mensageiro. Vou repetir: a igreja que tem uma doutrina, ela entende que a mensagem da cruz, ela é muito maior, ela está muito acima do que aquele homem que está sendo usado por Deus. Ei, nós precisamos entender que maior do que o pregador, maior do que o ensinador, maior do que o pastor, é a mensagem que nos foi dada lá na cruz do Calvário. Precisamos voltar para a doutrina. Precisamos, irmãos, olhar com mais atenção para a palavra de Deus, porque já há muitos falsos profetas se levantando por aí.
Jaz muitas pessoas se levantando por aí, irmão, com falsos ensinos. E se nós não nos colocarmos de pé com a doutrina de Deus, nós iremos cair. E nós não vamos conseguir permanecer de pé. Atos capítulo 4, versículo 20, vai dizer o seguinte: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Irmão, isso é doutrina. O que eles viram? Eles viram o Cristo ressurreto. Eles viram o Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Eles viram o Cristo crucificado. Nós precisamos pregar sobre a doutrina de Deus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que, irmão, entenda uma coisa: falar de doutrina não dá ibope. Falar de doutrina não arranca aplausos. Falar de doutrina, as pessoas falam: nossa, que mensagem chata. Porque a grande verdade, que o que nós queremos ouvir é o quê? Deus está te abençoando. E está, irmão. Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 3, irmão, para mim saber que Deus está me abençoando, eu não preciso de alguém apontar a mão sobre a minha vida, não. É só ler a Bíblia. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que o texto vai dizer: que nos abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Aí ele não termina, aí ele vai dizer o seguinte: em Cristo Jesus. Aí quem gosta de doutrina, uma igreja que gosta de Bíblia, ela não para por ali, ela vai ler. Quais são essas bênçãos? São bênçãos terrenas? Não. Aí Paulo continua, ele vai dizer o seguinte: e ele nos elegeu, e ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Peraí, Marcos Paulo, que doutrina é essa? É a doutrina da eleição. Irmão, quem te elegeu foi Cristo. Não, você não entendeu, irmão. Quem elegeu a sua vida foi Jesus. E é interessante que nós passamos por um momento de eleição, e existe, irmão, os dois lados da moeda. Quando existe um candidato, existe a oposição. E você acha, irmão, que não havia oposição contra a sua vida? Claro que havia oposição. E sabe qual é a maior oposição contra a sua vida? Você mesmo. É o seu coração que é enganoso, é o meu coração que é enganoso. Só que maior do que o meu coração, maior do que o meu eu, maior do que o crime, do que o pecado que eu cometi perante ele, foi o sacrifício de um homem santo, foi o sacrifício de um cordeiro que não abriu a boca em nenhum momento, e ele foi levado. Isaías vai dizer: e ele tomou sobre si as nossas dores. A igreja que cresce e multiplica, ela ama a doutrina da imputação, e ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo e a paz que estava sobre ele. Sobre quem? Imputação. Sobre Jesus nós fomos sarados. É só lei, irmão. Não precisa ter teologia, não. Um dia eu brinquei com um irmão, falei: quem dera, irmão, seria um sonho meu poder fazer. Um dia um rapaz mandou mensagem para mim um dia desses: Marcos Paulo, você teria coragem de fazer o seminário da igreja presbiteriana? Eu falei: irmão, brinco com isso não. Quem dera. É só a gente ler, irmão, que está aqui, está na Bíblia. Mas nós não queremos ler as Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque nós queremos crescer, queremos multiplicar. Só que nós não estamos fazendo como essa igreja fazia, e eles perseveravam. Nós não queremos ler, temos preguiça de ler a Bíblia Sagrada. Para nós terminarmos, vou falar só mais uma característica, porque a hora já se foi.
E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Depois, irmãos, na comunhão. Uma igreja que quer crescer e se multiplicar, ela precisa ter uma comunhão forte. Uma igreja que almeja em Cristo Jesus crescer e se multiplicar, nós como igreja Batista Reviver, nós precisamos aumentar os nossos laços de comunhão. Porque eu acho interessante que a comunhão, pastor, ela é um meio evangelístico. Jesus, na oração do Getsemane, ele vai dizer e vai orar o seguinte: Pai, que eles sejam um, como eu sou em ti, ó Pai. Para quê? Para que o mundo creia. Irmão, entenda uma coisa. Como é que as pessoas que estão lá fora quebrando o pau, hoje um rapaz me ligou pedindo ajuda em oração, e é uma ajuda para intervir em uma situação difícil. O irmão dele está sendo cercado, então um balai de gado danado, os rapazes lá com um pedaço de pau, que não sei o que, uma briga. Irmão, eu moro em da Águia, ali é raro não ter briga um dia. É raro, irmão, um dia que não voa uma pedra para lá, que um não xinga o outro, não espragueja o outro, infelizmente. Aí eu fico pensando, irmão, se lá fora eles estão quebrando o pau, brigando, irmão, eles vão correr para onde para ter comunhão? Aqui dentro. Só que quem está lá fora quebrando o pau, chegar aqui dentro e ver que a nossa comunhão é fraca, como é que eles vão permanecer aqui? Irmão, se tem um lugar que tem que ter comunhão, é na igreja. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de unidade. A igreja é um lugar de cuidado. A igreja, irmão, é um lugar onde nós nos preocupamos uns com os outros. A igreja que quer crescer e se multiplicar, ela precisa se preocupar uns com os outros. Irmão, se nós amamos, precisamos amar mais. Irmãos, se nós estamos se doando, precisamos nos doar mais. Você quer ver? Irmão, Jesus, o dono da igreja, ele santifica a igreja, e ele dá dons para a igreja, e esse dom que ele dá para a sua igreja, é para ser usado para a edificação da sua igreja. O dom que Deus te deu não é para a sua vaidade. O dom que Deus me deu não é para me vangloriar, não é para minha vaidade, é para que você seja edificado, é para que eu seja edificado, é para que você, como igreja, num só corpo, seja edificado por cada irmão. Mas isso só será possível se a nossa comunhão for forte. Porque olha que interessante, versículo 46, e eles, perseverando diariamente, em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam. Essa igreja que cresce e se multiplica, é uma igreja que não só tem comunhão nos dias de culto, mas é uma igreja que tem comunhão de casa em casa. Nós precisamos visitar os nossos irmãos. Nós precisamos socorrer os nossos irmãos que estão morrendo na fé. Hoje eu encontrei uma pessoa. Essa pessoa está afastada, se batizou da igreja. E eu fiquei feliz porque ela estava com a Bíblia e indo para a igreja. Eu falei assim: filha, você não sabe como que o meu coração se alegrou de ver você caminhando. Aí ela virou e falou assim para mim: Marcos Paulo, eu creio que ainda um dia
eu vou voltar para a presença de Deus. Às vezes sabe o que falta, irmão? É só uma visita nossa. Às vezes sabe o que falta, irmão? Às vezes é só uma visita, uma oração e uma palavra. O problema é que nós queremos brigar por tantas coisas e não queremos brigar para pregar lá fora. Queremos, irmãos, brigar aqui dentro para fazer tanta coisa, mas não queremos uma oportunidade para anunciar o Evangelho para quem está lá fora perecendo. Fica sobre os seus pés. João capítulo 6, versículo 37 vai dizer o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Essa é a mensagem que a igreja que quer crescer e se multiplicar carrega. Nós precisamos entender que Cristo não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação. Pelo contrário, Cristo morreu para efetivar a nossa salvação. Irmão, se fosse apenas possível ser salvo, nenhum de nós se salvaria. Se fosse apenas nos dado a possibilidade de ser salvo, todos nós estaríamos perdidos e condenados. Só que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio para efetivar a nossa salvação. Sabe por quê, irmão? Porque a salvação é uma obra soberana de Deus. Nós vamos ler no final do capítulo 2, versículo 47. Vai dizer o seguinte: a última característica. Outro dia eu falo, se Deus quiser, uma outra oportunidade eu falo das outras. Vai dizer o seguinte: e o Senhor acrescentava os que estavam sendo salvos. Irmão, uma igreja que cresce e se multiplica, ela vive o sobrenatural de Deus. Uma igreja que cresce e se multiplica, ela vive o favor de Deus. Deus acrescenta os que estão sendo salvos. Eu convido você a orar a Deus comigo nessa noite. Pai, eu te glorifico, Deus, e te exalto. Eu te exalto, Deus, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu te glorifico, Deus, por essa oportunidade. Eu te glorifico, Deus, por poder fazer parte da única representatividade legal do Senhor na terra, que é a igreja. A tua palavra, Senhor, vai dizer que nós agora somos famílias do Senhor, através da igreja. Através da igreja, Senhor, nós conseguimos ter comunhão. Através da igreja, Senhor, nós somos edificados, somos consolados, somos exortados, e somos, ó Deus, encorajados pelo Senhor, através da vida de nossos irmãos. Eu te glorifico, Deus, porque é um privilégio, Deus, poder fazer parte de uma membresia de uma igreja. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque talvez para muitos é uma coisa tão simples. Muito obrigado, Deus, porque talvez para muitos, Senhor, isso não é nada. Mas eu te glorifico, Deus, porque nós como igreja, nós fazemos parte deste corpo, o qual o Senhor é a cabeça, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por ter salvado as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por ter efetivado a nossa salvação na cruz. Muito obrigado, Deus, porque a salvação é uma obra soberana do Senhor. Porque se dependesse de nós, ó Deus, nós iríamos estar perdidos. Ó Deus,
E que o Senhor nos use como igreja para crescer e se multiplicar. Que possamos, ó Deus, anunciar as boas novas. Que possamos pregar o Evangelho, ó Deus, para as pessoas que estão perdidas e se perdendo, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, levanta arautos, levanta homens com a mensagem do Senhor, mulheres cheias do teu Espírito, que irão, Senhor, anunciar, que irão, ó Deus, pregar a tua palavra, ó Deus, sem vergonha. Pai, no nome de Jesus eu oro ao Senhor, Deus, e te peço, tenha de misericórdia de nós, e nos leva, ó Deus, nos leva como igreja batista a reviver, a viver, ó Deus, como essa igreja, que perseverava na doutrina, que perseverava na comunhão, que perseverava no partir do pão, que perseverava, Senhor, nas orações e no temor do Senhor, no templo, servindo ao Senhor com singeleza de coração. Nos ajuda, Deus, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não podemos fazer. Se o Senhor não fizer, ó Deus, nós não podemos realizar. Eu te glorifico e te exalto, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E se você pode, irmão, aplaude ao Senhor bem forte, porque Ele merece.